Muito bom dia a todos os presentes e todos os ministros e congregações em diferentes nações conectadas com esta atividade. E uma saudação muito especial para o missionário Dr. Miguel Bermudes Marim, lá onde se encontra nesta ocasião lá em Monterrey. Vamos ler para o estudo da Escola Bíblica de hoje, domingo 18 de setembro de 2016. Vamos ler em Deuteronômio, capítulo 18, versículos 15 ao 19, que diz da seguinte maneira: O Senhor teu Deus te suscitará um profeta como eu do meio de ti. De teus irmãos, a ele ouvirás. Foi o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da congregação, dizendo: Não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo para que não morra. E então o Senhor me disse: Falaram bem no que disseram. Eu lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti. Porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Eu mesmo pedirei contas de todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome. E em Isaías, capítulo 7, versículo 14 diz: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. E em São Mateus 1:23, y pensando él en esto, e José, pensando nisto, projetando ele isto em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará
o seu povo sus pecados. dos pecados deles. Aconteció Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor profeta, pelo profeta. he aquí, una A virgem conceberá y dará a luz un hijo, e dará à luz um filho, llamará su nombre, e o chamarão pelo nome de Emanuel, que traducido es que quer dizer Dios con nosotros. Deus conosco. Y despertando José del sueño, José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara recibió e recebeu a sua mulher. que Dios bendiga nuestras almas Que Deus abençoe nossas almas con su palabra, com a sua palavra, abra las escrituras, nos abra as Escrituras entendimiento, e nos abra o entendimento comprenderlas. para compreendê-las. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nuestro tema para Nosso tema para el 18 de hoje, domingo 18 de setembro, la escuela bíblica na escola bíblica de hoy, de hoje, tema temos como tema el más grande en la tierra o maior sinal na terra es é un profeta. um profeta. La señal más grande en la tierra, O maior sinal na terra, profeta. um profeta. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem sentar, queiram ter a bondade. Como le dice Dios a Jeremías, Como Deus disse a Jeremias no capítulo 1, que desde antes, que desde antes de nascer desde antes de él estar en el vientre, e desde antes dele estar no ventre da sua mãe, Deus já o conhecia e o tinha dado por profeta às nações. Ou seja, que un profeta viene ya que um profeta vem elegido, já eleito, escolhido, ordenado por Dios, predestinado, ordenado por Deus, predestinado por Deus para ser profeta. E por isso viene vem con el subconsciente y el com o subconsciente e o consciente juntos, conciencias as duas consciências atrás juntas, e por isso ele pode ver em outras dimensões o que Deus quer que ele veja. para un propósito, Vem para um propósito divino, verdadero profeta de Dios, um verdadeiro profeta de Deus que é enviado pueblo de Dios, ao povo de Deus está vigente do pacto que está vigente el tiempo para o tempo em que Deus envia esse profeta. hay también falsos profetas, Há também falsos profetas e hay que saber quiénes son é preciso saber quem são los profetas, os verdadeiros profetas através da história cuenta para percebermos verdadero de Dios que um profeta verdadeiro de Deus é enviado de Deus antes de la fundación, e ordenado de Deus desde antes da fundação do mundo. E vem palabra de Dios, com a palavra de Deus nele, carne, encarnada, al pueblo para falá-la ao povo de Deus e del programa de Dios, para revelar o programa de Deus para o tempo em que ese mensajero esse mensageiro de Deus está vivendo. desde Adán. Desde Adão, Tenemos profetas de Dios, temos profetas de Deus. Adão foi um verdadeiro profeta de Deus. E vinieron más profetas, vieram mais profetas, como Abraão, como había venido también Set, como tinha vindo também Sete, e como tinha vindo Salem, Matusalém, venido Noé, como tinha vindo Noé. profetas, Existem profetas de etapas dispensación, de uma dispensação e há profetas dispensacionales. dispensacionais. Dispensacionales son Os profetas dispensacionais en el programa são os maiores no programa divino. Somente há 7 profetas
7 profetas dispensacionais que são Adán, Adão, Set, Sete, Noé, Noé, Abraham, Abraão, Moisés, Moisés, Jesús, Jesus, Moisés, Jesus, para la dispensación de la Moisés para a lei, a dispensação da lei, a quinta dispensação, para la dispensación Jesus para a dispensação y la sexta da dispensación, graça, a sexta dispensação, e profeta como Moisés, um profeta como Moisés, que está prometido en el cual para o último dia no qual estará Dios ungiendo, o Espírito de Deus ungindo. será el ungido de Dios, Portanto, será o ungido de Deus para dispensación del reino. a dispensação do reino. Por tanto, su mensaje es Portanto, a sua mensagem é o evangelho do reino hebreo, para o povo hebreu, introducción para a introdução genial do reino milenial, de la restauración para a introdução da restauração y trono, do reino e trono de Davi. bendición grande Essa é a bênção grande hebreo que há para o povo hebreu este tiempo final. neste tempo final. Esa bendición Sem essa bênção, el hebreo o povo hebreu desaparecería desapareceria tierra, da face da terra, pero mas con esa bendición de parte de Dios com essa bênção da parte de para Deus la restauración, para a restauração trono do trono y reino e reino de David de Davi, Israel Israel tendrá terá la capital del reino de a capital do reino Mesías, do ungido do Messias, en la tierra de Israel, a terá na terra de Israel, ya en ou seja, Jerusalén. em Jerusalém. Capital de los reyes Jerusalém será a capital do reino, del Mesías del do ungido do Messias do Cristo. todo el territorio de Israel, E todo o território de Israel, el que le falta por ser añadido mas o que falta para ser acrescentado será o Distrito Federal. a las naciones que E todas as nações Israel que se unirão a Israel neste reino paz, viverão em paz juntamente com Israel. parte de los reinos del ungido de Dios. Serão parte do reino do ungido de Deus do Messias, de um profeta como Moisés. Esa profecía se cumplió. Essa profecia se cumpriu. Jesus Cristo, Repetir, e volta a se repetir, volta a se cumprir tiempo final, neste tempo final, ungido en la na vinda do ungido, na vinda do Messias, para restauración a restauração reino. do trono e reino de Davi. Tenemos la promesa Temos a promessa en Isaías em Isaías, capítulo 9, capítulo 9, versos 6 al 7, que dice: versículos 6 ao 7, que diz: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros. para su nombre admirable, O seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. lo dilatado de su imperio y la Do aumento do seu governo e paz não haverá fim. trono de David, Reinará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, viéndolo para o estabelecer e o fortificar em retidão e justiça, ahora, desde agora e para sempre. celo de Jehová de los ejércitos O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. será una obra Será uma obra divina. la restauración del trono de David A restauração do trono de Davi e reino de Davi, solamente la puede llevar a cabo somente Dios. Deus pode realizá-la, o qual Hará assim fará neste tempo final.
Y en San Lucas, E em São Lucas, capítulo 1, capítulo 1, cuando le aparece el ángel Gabriel, quando aparece o anjo Gabriel, a Virgem Maria diz: y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, E entrando o anjo onde ela estava, disse: el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras. Entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, Sería esto, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Porém, ela se perturbou muito com essas palavras e considerava: que saudação seria essa? Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, y llamarás su e por-lhe-ás o nome de Jesus. será grande, Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. y el Señor Dios le dará el trono, O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. reinará sobre la casa de Jacob. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Aquí tenemos Aqui temos la promesa, a promessa motivo del nacimiento e motivo do nascimento de Jesus através de María. da Virgem Maria. Vean lo que a continuación dice. Vejam o que diz na continuação. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo Disse será Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Espíritu Santo vendrá sobre ti, Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. por lo cual también el santo Por isso, que nacerá o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. y aquí tu pariente Elizabeth, Até Isabel, tua prima, tu hijo en su vejez, concebeu um filho na sua velhice, sexto mes, para ella, sendo este o sexto mês para aquela que era considerada estéril, imposible. pois para Deus nada é impossível. Entonces María dijo, Disse então Maria: sierva del Señor, Eu sou a serva do Senhor, conmigo con cumpra-se em mim segundo a tua palavra. y el ángel E o anjo fue ausentou-se presencia. dela. Aquí podemos ver Aqui podemos ver estas escrituras estas escrituras, en donde vemos onde nós vemos más grande o maior sinal que haya sido que manifestado por Dios y visto tenha sido manifestado por Deus e visto por seres humanos. O sinal de un profeta. de um profeta. Porque o maior sinal da parte de Deus na terra é um profeta. Por eso Jesús Por isso, Jesus también decía, também dizia nada sino lo que él le mostraba, que ele não fazia nada a não ser o que o Pai lhe mostrava, ou seja, que ele via na dimensão espiritual, visión a dimensão angelical angelical, de los ángeles, a dimensão dos anjos, de los espíritus, a dimensão dos espíritos. que un profeta Ou seja, que um profeta enviado por Dios para ver já vem desenhado por Deus para ver na dimensão dos espíritos. Jesus podia ver tanto na dimensão de Deus como na dimensão quinta, que é la dimensión a dimensão de los espíritus malos, onde estão os espíritos maus, mas na sexta dimensão estão os espíritos bons, os anjos bons. en una ocasión Em uma ocasião, que veía a Satanás, Jesus disse que via Satanás, caía del cielo que venía, que caía do céu, que vinha do céu caindo. eso está en el Evangelio. Isso está no Evangelho segundo São João.
lo veía cayendo como un cometa. o via caindo como um cometa. Ahora, Agora, a través de la historia bíblica, através da história bíblica, para cada dispensação, Deus tenía en su programa tinha no seu programa já desenhado profeta, um profeta maior, profeta dispensacional, um profeta dispensacional. un mensajero enviado de Dios. É um mensageiro enviado Toda esa de Deus para toda esta dispensação. mensaje Sua mensagem. Ou seja, que todo lo que se va a mover que tudo que vai se mover para la cual nessa dispensação para a qual ese profeta Deus envia esse profeta dispensacional nueva dispensación para começar uma nova dispensação, tudo girará ao redor da mensagem deste profeta dispensacional. profeta ve Um profeta otras personas, vê onde outras pessoas não podem ver. por lo tanto Portanto, sabe ele sabe o que vê. la señal más grande en la tierra, O maior sinal na terra. Um profeta. sabemos que la dispensación Sabemos que de la gracia a dispensação da graça llegando a su final. tem chegado ao seu final. Portanto, Dispensación de los reinos a dispensação do reino parando está se preparando para começar de la gran tribulación depois da grande tribulação começar Mesías o reino do Messias, de Dios, o reino do ungido de Deus, o reino trono e trono del hijo de David, do filho de Davi, en donde onde el trono será restaurado, o trono será restaurado e se sentará profeta, um profeta, el hijo del hombre, o filho do homem, para reinar sobre Israel. para reinar sobre Israel e sobre todas as nações. Eso será el reino del Mesías, el reino Isso será o reino do Messias, o reino do ungido, profeta um profeta como Moisés, Moisés tido, está prometido, el cual será que será el profeta de la dispensación o profeta da dispensação, sétima dispensação do reino. Por eso Israel está esperando Por isso Israel está esperando la llegada a vinda, a chegada de um profeta, de un hombre de um homem, como Moisés. Por esto también tenemos Por isso também día de Zacarías temos a profecia de Zacarias capítulo 4, versículos 11 ao 14, a profecia dos dois ungidos que estão diante de Dios. da presença de Deus. Apocalipsis 11 E em Apocalipse 11, já aparecem no seu ministério no meio de Israel ministrar para ministrar, profetizar y medio por 3 anos e meio, la parte de tiempo que é a parte de tempo que completa la completa semana 70 a semana 70 de Daniel. da profecia de Daniel, capítulo 9. Faltan 3 años y medio a Israel Faltam 3 anos e meio para Israel, para completarse las 70 para se completar as 70 semanas. será E isso será cumprido cumplida y llegada com a vinda e chegada Moisés, de um profeta como Moisés Israel. a Israel. Encontramos que todo sencillo Encontramos que cuando tudo é simples quando é aberta a Escritura el entendimiento e aberto o entendimento das pessoas. día de Jesús, Mesmo nos dias de Jesus, os discípulos de Jesus Cristo não entendiam tudo o que Jesus falava. del hijo del hombre, Quando
lhes falava do Filho do Homem que seria entregue e morto, eles não compreendiam isto, porque eles esperavam que o reino fosse restaurado naqueles dias. Livro de Atos, capítulo 1 diz: restaurarás tu o reino a Israel neste tempo? E Jesus disse: não corresponde a vós saber o tempo e as estações que o Pai colocou em seu poder. Já estava ressuscitado e já estava aparecendo aos seus discípulos durante o período de tempo de 40 dias. Durante este tempo, esteve falando-lhes as Escrituras, ensinando-os, revelando sua palavra. Em seguida, os mandou ao aposento alto a Jerusalém para que esperassem a vinda do Espírito Santo, para que fossem em seguida testemunhas de todas as coisas que eles viram. Escutaram a Jesus no ministério que teve de 3 anos e meio. Os discípulos esperavam a restauração do reino naqueles dias. Mas não era para aqueles dias, mesmo que era uma era de pedra angular. É para o nosso tempo, para, depois da dispensação da graça, entrar na dispensação do reino e ocorrer a restauração do reino e trono de Davi. Nas profecias, encontramos que Jesus ressuscitou, depois de 40 dias, subiu ao céu, mesmo que, já ao ressuscitar, em seguida, subiu ao céu para apresentar o sangue do seu sacrifício, como o sangue que nos limpa de todo pecado. E regressou e esteve com seus discípulos por 40 dias, aparecendo a eles, principalmente aos domingos, para estar em reuniões com Jesus e seus discípulos. O domingo é muito importante porque o domingo se torna o primeiro dia da semana e também é o 8º dia, porque é o dia que segue ao 7º dia da semana, o sábado. O dia 8º, o dia domingo, também representa a era de pedra angular. E é na era de pedra angular que foi cumprida a primeira vinda de Cristo. E é em era de pedra angular que a segunda vinda de Cristo, do ungido, se cumprirá plenamente. E, como houveram discípulos de Jesus lá, discípulos da primeira vinda, haverá discípulos da segunda vinda de Cristo. E assim como lá eles, no aposento alto, receberam as primícias do Espírito, no dia 10, de estarem ali reunidos, todos no aposento alto, ao 10º dia, receberam as primícias. Neste tempo final, todos aqueles que estarão no aposento alto na era de pedra angular receberão a dupla porção. Receberão a porção espiritual, recebe o Espírito Santo para estarem ali e receberão a segunda porção, que é a redenção do corpo, nossa adoção física, que será a nossa transformação para ter um corpo jovem, eterno, imortal, incorruptível e glorificado, como o corpo glorificado que
y con el cual Jesus Cristo tem e com o qual está sentado no trono de Deus no céu. esa es la promesa Essa é a promessa para los creyentes en Cristo para os crentes em Cristo que estarían viviendo que estariam vivendo en este tiempo neste final. tempo final. Filipenses capítulo Filipenses capítulo 3, lo dice así. diz assim: Mas nuestra ciudadanía, mas nossa cidadania está nos céus. que nuestra ciudadanía está en los Por que a nossa cidadania está nos céus? cielos, no está Porque o novo nascimento não é terreno, mas do céu, de donde también esperamos de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, el cual transformará el cuerpo que transformará de su nuestra o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, por el poder con el cual puede segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. con ese poder que él dijo, Com este poder que todo poder me es dado en el cielo, ele disse: todo poder me é dado no céu e na terra, com este poder, dado en el trono, porque aquele que está sentado no trono é quem tem o poder. Com este poder criador, es que él é que ele, venida na sua vinda, nuestros cuerpos vai transformar os nossos corpos mortais para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. E então, siempre físicamente estaremos. sempre, fisicamente, estaremos com ele no seu reino. Es grande la bendición que nos ha tocado y sobre todo É grande a bênção que nos correspondeu e, sobretudo, a bênção para este tiempo final. para este tempo final. No ocurrió la transformación Não ocorreu a transformação, ressurreição e transformação de San Pablo solamente nos dias de São Paulo, somente a espiritual. en la primera edad, Na primeira era, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta ou sétima, tampouco aconteceu de los creyentes, a transformação dos crentes que estavam vivos de los muertos en Cristo, e a ressurreição dos mortos em Cristo, porque isso é para a era de pedra angular, como foi para a era de pedra angular la resurrección de Cristo, a ressurreição de Cristo e a ressurreição dos santos Testamento, do Antigo Testamento, capítulo 27, que no capítulo 27 de São Mateus resucitaron ressuscitaram cuando Él resucitó, quando ele ressuscitou e apareceram a muitos dos seus familiares em Jerusalém. también Também, cuando resucitan los muertos en Cristo, quando ressuscitarem os mortos em Cristo, a los creyentes vão aparecer aos crentes que estão vivos no tempo final, a los creyentes que esperan aos crentes que esperam a vinda do Senhor. los veamos, seremos E quando os virmos, seremos transformados e estaremos en la tierra aqui na terra 30, 40 días, de uns 30 a 40 dias, como Cristo cuando resucitó, como Cristo quando ressuscitou. los santos, E ressuscitaram com ele os santos do Antigo Testamento. Cristo con ellos,
esteve Cristo com eles uns 40 dias, aparecendo-lhes e ensinando-lhes sobre palabra de Dios. a palavra de Deus. Y ahora E agora estamos esperando estamos esperando todo lo que ha sido prometido. tudo o que foi prometido, que Sonado, será predicado, será soado, será pregado, revelado trompeta. a final trombeta. Trompeta del Señor sonará. Porque a trombeta do Senhor soará, Será e os mortos em Cristo serão ressuscitados incorruptíveis, transformados. Nos e dice os que vivemos seremos transformados. Nos diz São Paulo em 1 Coríntios, 51. capítulo 15, versículos 49 ao 58. Ou seja que Hay una voz de trompeta. há uma voz de trombeta, de grande voz de trombeta, Es un mensaje, el mensaje o qual é uma mensagem, dispensacional. a mensagem do Evangelho do Reino, a mensagem dispensacional soando, sendo escutada neste tempo final. Siguiente, E, consequentemente, haverá señal grande, um sinal grande. el más grande del tiempo final. O maior sinal do tempo final será o sinal de um profeta, com a grande voz de trombeta, com a trombeta final, soando a mensagem El mensaje do Evangelho do Reino, a mensagem del reino. para a dispensação do reino, a sétima dispensação. Eso es lo que Israel E isso é o que Israel escutará também. Mas primeiro, escutam los creyentes a grande voz de trombeta os crentes em Cristo do último dia, estarán en la edad que estarão na era regular. de pedra angular. Sencillo. Tão simples assim. La señal más grande O maior sinal tierra. Un na terra, um profeta. profeta. Estábamos con él todo Estávamos com ele el tiempo. todo o tempo. Y aun cuando él E até creaba quando ele criava el universo, o universo, estábamos con él. estávamos com ele Estábamos en él. e estávamos nele. Así como Assim como físicamente fisicamente estábamos en nuestro estávamos Padre terrenal. em nosso pai terreno, Y antes de eso e estábamos antes en nuestro disso abuelo, y estávamos antes em de eso nosso avô, e antes disso estábamos en estávamos nuestro bisabuelo, em nosso bisavô. como Leví, Como Levi, quando diezmó quando a dizimou a Melquisedeque, Abraão, dice que Leví diezmó disse que Levi dizimou cuando quando Abraham Abraão diezmó y todavía dizimou no había e ainda não tinha nascido. nacido. El padre de Leví O pai de Levi no había nacido não tampoco. tinha nascido também. Jacó, o pai de Levi, também Jacó não tinha nascido. Y tampoco E Isaac había nacido. também Isaac não tinha nascido. O sea que estábamos Ou seja, que estávamos en Abraham, em Abraão, el padre de la fe. o pai da fé. Todos los descendientes Todos de Leví, os descendentes de Levi, como cabeza de la Levi tribu, como cabeça da tribo, estaba estava en Abraham. em Abraão. Assim como nós estávamos en nuestro padre em terrenal, nosso luego en pai nuestro abuelo, terreno, depois em nosso avô, antes do nosso avô e antes disso em nosso bisavô. 4 generaciones 4 gerações atrás atrás, surgió surgiu la vida a vida en nosotros em nós y luego en e la cuarta depois generación, na quarta geração que nos toca, le que toca a la persona que corresponde à surge pessoa que surge como como persona pessoa a través de padres através de pais terrenos. terrenales. Ha sido para mí un privilegio grande estar Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nesta ocasião, en la escuela bíblica de hoy domingo, na escola bíblica 18 de septiembre de 2016, de hoje, domingo, 18 de setembro de 2016, na Grande Carpa Catedral em Caiei, Porto Rico. Dios les bendiga grandemente. Que Deus os abençoe grandemente a todos, todos os presentes e aqueles que estão em outras nações. Hasta E até viernes sexta-feira y domingo próximo e próximo domingo, estaré con todos ustedes que estarei com todos de la vocês misma forma que estoy
que estão em diferentes países, na mesma forma em que estou nesta ocasião, por via satélite internet. e internet. Passem todos muito boa tarde. Que Deus os acompanhe e os guarde e os use sempre grandemente em sua obra, neste tempo final. Deixo com vocês aqui o reverendo José Benjamin Pérez e em cada país deixo o ministro correspondente. Que Deus os abençoe e os guarde e continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Cristo nosso Salvador.